convidamos para a composição da mesa de instalação solene do primeiro Congresso Espírita Alagoano o ilustríssimo senhor Milton José Ramos, presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas. Convidamos a ilustríssima senhora Raquel Tenório, representando o excelentíssimo senhor Teotônio Vilela Filho, governador do Estado de Alagoas. Convidamos o ilustríssimo senhor Nestor João Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira e secretário-geral do Conselho Espírita Internacional. Convidamos o ilustríssimo senhor Eurides Porangaba, expositor espírita. Convidamos também o ilustríssimo senhor Dr. Ricardo José dos Santos, presidente da Associação Médico Espírita de Alagoas, AME. Convidamos agora a ilustríssima senhora Eliane Cecília Godoy, vice-presidente da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Convidamos o ilustríssimo senhor Dr. Fernando Caldas, médico homeopata e expositor espírita. Vamos dar início agora ao convite dos dirigentes de instituições espíritas do Estado de Alagoas, que formam os CRES, Conselhos Regionais Espíritas da capital. E o primeiro Conselho Regional Espírita é composto por 8 instituições, que compreendem os bairros do Centro, Ponta Grossa, Prado e Trapiche da Barra. Convidamos também os representantes do 2º Conselho Regional Espírita, constituído por 13 instituições, que são elas: Poço, Pajuçara, Mangabeiras, Jaraguá, Jacarecica e Jatiuca. Convidamos agora ao 3º Conselho Regional Espírita, constituído por 16 instituições, nos bairros Tabuleiro do Pinto, Tabuleiro dos Martins, Pinheiro, Pitanguinha, Benedito Bentes, Jacintinho, Barro Duro, Vila Saém, Tabuleiro Novo, Graciliano Ramos, Serraria, Rio Novo e Canaã. Convidamos também as instituições espíritas e seus respectivos representantes do interior do Estado, que são do 4º Conselho Regional Espírita, constituído por 11 instituições, das cidades de Cajueiro, Pilar, União dos Palmares, Rio Largo, Viçosa, São José da Laje, Joaquim Gomes, Maragogi e Colônia de Leopoldina. Dando continuidade, convidamos o 5º Conselho Regional Espírita, constituído de 9 instituições do interior do Estado: Arapiraca, Junqueiro, Palmeira dos Índios, Penedo, São Miguel dos Campos e Coruripe. Ao 6º Conselho Regional Espírita são constituídos de 4 instituições: de Delmiro Gouveia, Piranhas, Santana do Ipanema e Olho d'Água das Flores, aos quais convidamos da mesma forma. Ainda registramos nesta noite solene a presença de doutora Gilva Ramos, presidente do Lar São Domingos. O doutor Dalton Ramos, diretor do Hospital Santa Luzia. Conceição Farias,
coordenadora da Jornada da Mulher Espírita de Alagoas. O senhor Rosevaldo dos Santos, presidente da Federação Espírita do Estado de Sergipe. E para finalizarmos a composição da mesa, queremos convidar de maneira especial o nosso querido palestrante, Divaldo Pereira Franco. E agora, para um momento solene, vamos convidar a todos que fiquemos de pé, para que possamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro, interpretado por Madalena Oliveira e acompanhado por Luiz Carlos Ângelo. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fulgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, Deus sei, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Oh, pátria amada, idolatrada, talvez salve, Brasil intenso, vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso. Se o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. E agora, convidamos o presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, o senhor Milton José Ramos, para proferir a prece de abertura dos trabalhos e declarar por instalado o primeiro Congresso Espírita Alagoano. Estamos profundamente felizes com a presença de vocês, congressistas, que acorreram ao nosso chamado para que, nesses 3 dias, nós possamos refletir sobre a era do Espírito imortal, a era da regeneração. Louvamos a presença dos nossos ilustres convidados, na presença da representante do governo do Estado aqui presente. De mesma forma, nós nos mostramos profundamente agradecidos pelo desvelo, pelo carinho, pela boa vontade que estão tendo todos os palestristas, conferencistas, de acorrerem a este nosso chamamento para contribuir conosco. Estamos também muito felizes e agradecidos ao que podemos chamar da gente do Consolador, que são todos esses trabalhadores
do plano físico e do plano espiritual da vida, que, anonimamente ou não, estão se desvelando para que todos nós possamos fazer um belo evento. Da mesma forma, também estamos agradecidos à figura, à Federação Espírita Brasileira, pelo trabalho compartilhado que vem nos dando. E eu saúdo aqui na figura do seu presidente, Nestor Mazzotti. Da mesma forma, quero também congratular-me e agradecer o apoio e o carinho de todo este grupo de companheiros que se encontram aqui na minha retaguarda, que são justamente os dirigentes de casas espíritas, que são justamente eles que, ombreando-se comigo, conseguimos dar a tônica necessária para a movimentação do nosso próprio movimento espírita alagoano. Queremos também, em especial, agradecer a presença ímpar, do nosso ilustre Divaldo Pereira Franco aqui, na qual eu o cumprimento, e da mesma forma também extensivo a todos os palestrantes e conferencistas. E assim, desta forma, meus amigos, agradecido e profundamente emocionado, nós declaramos aberto o nosso primeiro Congresso Espírita Alagoano. E, para a continuidade dos nossos trabalhos, nós vamos fazer como de praxe, quando iniciamos sempre os nossos trabalhos de cunho espírita, fazermos a nossa prece inicial, agradecendo por toda esta ação que nós estamos vivenciando a partir desta noite. Vamos à prece, Pai amado, abençoa-nos a todo, Pai querido. E obrigado por tudo o que nos tem proporcionado. Obrigado, Senhor da vida, inteligência suprema do universo. Abençoa-nos, Senhor. Obrigado por teu amor. Obrigado por tua justiça divina. E obrigado porque, ao lado da tua justiça, tu nos dás também a tua misericórdia, já que nos dás fardo maior do que aquele que nós pudemos carregar. Somos muito gratos a ti, Pai amado. Mestre Jesus, Mestre do Mestre, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nos tem proporcionado. Obrigado, Senhor, por ter nos mostrado o caminho que leva ao Pai, caminho de amor, de verdade e de vida. Abençoa-nos a todos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, para que todos nós possamos fazer deste evento o primeiro Congresso Espírita Alagoano de uma forma tão otimizada que possamos atingir aos objetivos a que pretendemos, quer seja os objetivos deste plano físico, quer seja os objetivos do plano espiritual. Obrigado por tudo, mestre amigo, e que a tua paz, querido mestre, ela fique sempre conosco. Que assim seja, Senhor. E em função de nós termos já nos expressado, demonstrando o carinho nosso da Federação Espírita com todos os membros da mesa, eu pediria ao nosso presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, ou da Federação Espírita Brasileira, o nosso estimado irmão Nestor Mazzotti, que fizesse também uma saudação a respeito. Por favor, Nestor. Distintos membros da mesa diretiva deste primeiro Congresso Espírita Alagoano, em especial a nossa
representando o governo do Estado, nosso profundo respeito. Queridos companheiros que participam das tarefas da difusão da doutrina espírita, aqui representados nos centros espíritas ou dos membros dos conselhos regionais, estimados irmãos e irmãs, para nós todos aqui da Federação Espírita Brasileira, é uma satisfação enorme estar aqui participando desse primeiro Congresso Espírita Alagoano. A Federação Espírita Brasileira vem gradativamente participando de todo o esforço das entidades federativas de todos os estados, no sentido de somar para que nos preparemos cada vez mais para as tarefas de colocar a doutrina espírita ao alcance e a serviço de todas as pessoas, compreendendo que a doutrina espírita traz as respostas necessárias às nossas dúvidas, especialmente num momento como este. No momento em que, no momento de transição, o nosso mundo passa de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Percebemos assim a oportuna ação e iniciativa aqui da Federação Espírita Alagoana, convidando todos para meditar, analisar, estudar e melhor compreender esta fase de transição, pois a doutrina espírita veio no momento certo preparar a todos nós para esta fase em que começamos a construir um mundo novo, caracterizado pela própria regeneração do homem, mas uma construção da qual todos nós somos partícipes, naturalmente voluntários, conscientes, convictos da necessidade da melhoria do nosso mundo e conscientes de que essa melhoria passa por nós mesmos, pela nossa própria transformação. Daí o próprio tema do Congresso que nos convoca a avaliar a transformação do homem nesta nova era de regeneração. Queremos trazer o abraço de todos os dirigentes da Federação Espírita Brasileira e sabemos também de todos os membros do Conselho Federativo Nacional, que tem aqui inclusive a presença de alguns companheiros que dele participam de outros estados. Sabendo que estamos unidos no Brasil inteiro neste esforço, realmente, de contribuir com todas as pessoas para o conhecimento da doutrina espírita, para o conhecimento das verdades, dos ensinos que a doutrina espírita nos traz e que a ciência confirma a cada dia, para que realmente comecemos a construir o mundo de regeneração, que pode ser perfeitamente compreendido na expressão do Evangelho, quando Jesus nos diz que haverá um único rebanho e um único pastor. Que possamos aqui nestes dias cultivar a fraternidade, a alegria do convívio, o contato da mensagem consoladora da doutrina espírita e nos preparar cada vez mais para ser partícipes dessa obra grandiosa que é a construção de um mundo novo. Muita paz a todos. Obrigado. Neste momento, eu faculto a palavra para algum membro da mesa que, porventura, queira fazer uso dela. Bom, meus irmãos, boa noite. Eu gostaria de dizer que foi um prazer muito grande para o governo do Estado ser parceiro nessa iniciativa e que nós esperamos que esse seja apenas o primeiro de muitos outros, que nós possamos ter o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, para que possamos cada vez mais divulgar e difundir essa doutrina que, acima de tudo, nos esclarece e nos consola, né? Finalizando, eu gostaria de cumprimentar todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, na pessoa do nosso palestrante, Edivaldo Pereira Franco, e eu gostaria de cumprimentá-los com uma saudação oriental, que eu acho que vocês lembram da novela, né? Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em cada um de vocês. Muito obrigada. Continua facultada a palavra para algum membro da mesa. Ricardo? Muito boa noite a todos. Nós saudamos a mesa em nome
do nosso presidente da FEB, senhor Nestor Mazzotti. E nesse instante queremos externar, em nome da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que tem a honra e o privilégio de participar também deste evento, sentindo que o nosso movimento espírita alagoano, nesse instante, atesta e adquire a sua maturidade. Tem sido grande a movimentação dentro do nosso movimento espírita, tendo à frente as mãos firmes do nosso amigo, irmão, o Milton, e toda a equipe que tem trabalhado na federação. E nós estamos, assim, muito honrados, a Fraternidade Espírita muito honrada, porque vocês, acredito, estão sabendo, a nossa fraternidade completou agora neste mês de junho, 25 anos de sua fundação. É uma instituição feita a muitas mãos, do plano físico, do plano espiritual, e centenas e centenas de companheiros, de irmãos, têm passado pela nossa fraternidade, atualmente trabalham lá. Nós buscamos a cada dia nos inspirar em Joana de Ângeles, o seu denodo, a sua fé inabalável, a sua fidelidade a Jesus e o espírito de fraternidade que ela intenta implantar na nossa instituição e também em nosso Brasil. Então nós nos sentimos muito felizes, muito agradecidos à Federação pelo trabalho desempenhado até hoje, junto ao nosso movimento, e pelo apoio que sempre deu a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Então, o nosso agradecimento. E eu gostaria também de homenagear, nesse instante, a figura ímpar, o homem exemplar, o trabalhador incansável, que foi o nosso e que é o nosso querido professor Coelho Neto. Então, eu pediria uma salva de palmas para ele. E desejo a todos um excelente congresso, com muito aprendizado, com muito crescimento para todos nós. Muito obrigado. Bom, alguém mais quer falar algo? Continua a franqueada. Bom, neste caso, nós devolvemos ao cerimonial para a continuidade dos nossos trabalhos. E com a palavra, o nosso palestrante da noite, o senhor Divaldo Pereira Franco. Nobres membros da mesa diretora deste congresso, com especial referência à senhora representante do excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caros amigos rádio-ouvintes, nossos votos de muita paz. Há 200 anos, o notável pensador inglês Thomas Hardy asseverou com entusiasmo que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Periodicamente, a humanidade traduz as suas aflições através do verbo framívono daqueles expoentes da cultura, da sabedoria ou da abnegação. O notável filósofo latino Cícero asseverou que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade.
E transcorridos 1500 anos, Lord Bacon asseverou que uma filosofia superficial conduz a mente do homem ao materialismo, enquanto que uma filosofia profunda conduz-la à verdadeira religião. Permitimos-nos, então, viajar através da história para que essa pedra de toque apresente-nos o brilho da verdade. Recordamo-nos do grande biógrafo de Jesus, Shaul Nash, judeu, que no seu livro Nazareno relata a grandiosa vida deste homem que dividiu a história, a personagem mais notável de todos os tempos, porque o seu berço fez uma separação nos fastos do passado em relação ao futuro. Ernesto Renan, por sua vez, o acadêmico imortal da França, asseverava que Jesus era um homem incomparável. Ademais de haver dividido a história, a sua foi a vida mais preciosa da humanidade. Para que possamos pintar a paisagem psicológica do seu tempo, digamos que naquela oportunidade Israel vivia momentos de grande amargura, porque aqueles eram tempos semelhantes a estes tempos. Fazia 400 anos que o denominado povo eleito havia perdido o contato com a divindade. A boca profética silenciara a sua voz nos penetrais do infinito. E o povo que se considerava elegido padecia sob o tacão das alpercatas das legiões romanas. Nesse momento, sob o braço forte do imperador Tibério. Mas o país experimentava a urdidura das paixões políticas, porque era governado por um não-judeu, Herodes o Grande. Historicamente, Herodes o Grande tem passado à posteridade como sendo uma das personagens mais perversas do seu tempo, a ponto de haver mandado assassinar a seus próprios filhos por suspeita de conspiração para derrubá-lo do trono. Posteriormente, mandou matar a própria esposa sob a falsa alegação de adultério. E é ainda da sua lavra a denominada matança dos inocentes, os varões de até 2 anos, para que dessa maneira pudesse impedir na terra a chegada do Messias, que fora anunciada pelos viajantes orientais que ele hospedara no seu palácio em Jerusalém. Esse homem bárbaro fazia que o povo padecesse impostos rigorosos e experimentasse a crueldade do seu caráter vil, para poder mandar para Tibério todo o ouro possível, a fim de, por sua vez, silenciar também as agruras e os tormentos incomparáveis do imperador, cujos dias finais, em Anacapri, caracterizaram a sua psicose profunda de perseguição. De alguma forma, essa era a paisagem. Israel tinha cerca de 500.000 pessoas no seu território, dividido então em tetrarquias. Recurso político proposto por Herodes, para que após a sua morte seus 4 filhos pudessem governar as fatias de terra sem as lutas antifraternas que eram comuns à época. Merece ainda considerar-se que ao lado de todas essas infelicidades, para conquistar a simpatia do povo, Herodes mandara incrustar no templo aperfeiçoado por Salomão e erguido por Zorobabel,
uma parreira em ouro maciço, para granjear a simpatia daquele povo ao qual ele odiava. E pelo povo era odiado. É desse período em que a boca profética não diz mais uma palavra, como se Israel expurgasse as dores terríveis da sua conduta distante dos postulados transcendentais, que repentinamente se escuta uma voz quebrada: serem aqueles os dias terríveis do Senhor. Às margens do Rio Jordão, em um pedaço de terra numa val em Bet-Abara, a casa da passagem, um homem hirsuto, seminu, com o corpo coberto com peles de animais e uma corda atada à cintura, o olhar asselvajado e a voz tonitruante, bradava às multidões que atravessavam a região, na direção do Oriente Médio: arrependei-vos. São chegados os dias terríveis do Senhor, e permiti que vos lave as imperfeições, porque por enquanto eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim batizará com fogo do Espírito Santo. Era Iocanã, descendente da tribo de Judá, que passara a sua juventude praticamente como ermitão no deserto, alimentando-se de gafanhotos e de ervas, para poder forjar aquele caráter poderoso, que seria o caráter do arauto da Era Nova. Exatamente esse Iocanã, João, quem abrirá as portas de Israel para a proposta extraordinária do reino de Deus. Era Nisan, primavera em Israel, abril, maio, daquele ano 28, ou talvez do ano 30. O calendário gregoriano ainda não estabeleceu por definitivo o ano real daquele apostolado. Era sábado. A natureza primaveril estava em festa, porque ali no lago de Genezaré, na região mais pobre da Palestina, a Galileia, onde viviam as pessoas modestas, os agricultores, vinhateiros, pescadores, pessoas modestas, naquele mar que em realidade é um lago, cujo volume d'água é menor do que o da Baía de Guanabara, que é mantido pelo Rio Jordão, que o atravessa de norte na direção do sul, desaguando nas águas tórridas do Mar Morto, onde deixa de apresentar a mesma paisagem rutilante da dourada Galileia. A região da Galileia, no entanto, poderia ser considerada como um colar de pérolas. As cidades famosas, Cafarnaum, Magdala, eram indubitavelmente representações do estilo greco-romano. E as províncias mais humildes eram como que um adorno diante daquele mar espelho, que periodicamente tinha suas águas revolvidas pelas tempestades, por causa da sua situação geográfica, 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Em Magdala, de clima ameno, a rainha Cleópatra passara alguns dos verões tórridos de Alexandria. E por isso mesmo Cafarnaum era uma cidade debruçada na praia de terra escura, com pedras arredondadas, mas aureolada pelas latadas em flor as rosas de Sharon, os tamarindeiros de grande porte e a doçura das rendas de espuma que as beijam incessantemente, em uma ternura da natureza em festa. Exatamente nesse mês de Nisan, naquele sábado de 28 ou 30, uma notícia havia percorrido a região da Galileia, boca a ouvido, que havia chegado o Messias. Israel esperava o Messias, mas o Messias bélico que cavalgasse um ginete para submeter Roma
ao tacão do seu poder arbitrário. O Messias, que lhe concedesse a coroa de louros, tornando Israel a grande esmeralda ou a pérola de Ofir das tradições orientais. E ele veio, manso como a primavera que faz reverdecer o campo e arranca das flores miúdas o suave perfume da natureza, as onomatopeias mais grandiosas que dão ao mundo a sinfonia eterna da vida. Era natural que ele houvesse escolhido uma residência para iniciar o ministério e elegeu a casa de Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. À época não havia sobrenomes, eram apodos. Maria de Magdala, Maria de Jerusalém, Maria de Betânia, Maria de Nazaré. Então, Simão, filho de Jonas, era um pescador de 40 anos aproximadamente, acostumado ao movimento das redes do mar, tostado pelo sol ardente, a cabeleira desgrenhada, a barba abundante que lhe caía sobre o tórax e os olhos de lince que podiam penetrar na vastidão do mar e encontrar nas águas piscosas o alimento do dia a dia. Segundo os melhores historiadores, aquele mar, o lago de Genezaré, era tão piscoso que, ao tempo de Jesus, estava adornado de aproximadamente 2.000 embarcações pesqueiras. Considerando-se a população de 500.000 almas e de 2 milhões de indivíduos na diáspora fora de Israel, pode-se perceber a riqueza daquelas águas abençoadas pela natureza. E ali à margem erguiam-se as casas, principalmente Cafarnaum, que estava praticamente deitada sobre as areias praieiras, casa de rocha vulcânica, como a maioria delas ainda hoje, quadrangular, com uma escada lateral, para poder dar acesso à parte superior, onde havia uma clarabóia imensa, através da qual adentra-se ainda hoje a brisa do entardecer, amenizando os dias tórridos. A casa de Simão Bar Jonas era, como todas as outras, voltando todos os seus cômodos para o pátio interno, que era abençoado pelos ventos brandos. E Jesus havia escolhido exatamente aquele lugar, porque ele vinha pescar almas no atormentado oceano da vida. E como a notícia havia corrido de aldeia em aldeia desde a véspera, os excluídos, chamados aramaicos, de maneira especial, aqueles que eram detestados pela miséria, portadores da ranceníase, da tuberculose, da loucura, das obsessões, Haaretz, Arralé, acorreram precípites à casa de Simão, onde deveria acontecer algo de especial. Faria recordar o pátio dos milagres de Paris, da Obras Miseráveis de Victor Hugo. E ele veio. Era um dia ameno, e quando o sol doirado flechava a terra com seus raios luminíferos, subitamente ele apareceu na porta que dava acesso à praia, e a multidão que repletava a casa aos arredores de Simão, no bulício, na algaravia, nos sofrimentos, mercadejando as suas misérias, magnetizada pela presença daquele homem especial, silenciou a voz das angústias. Segundo os melhores biógrafos, era um homem de 1,75 m, 1,78 m, magro, de semblante austero, de zigoma saliente, a cabeleira no tom do metal sujo ou do ouro velho, encaracolada a partir ao meio, descia-lhe sobre os ombros magros e confundia-se com a barba nazarena que lhe adornava o peito. A testa larga, os olhos eram 2 pedaços de céu azul,
que penetrava a intimidade da criatura humana e desnudava, para que ele pudesse vesti-la de ternura com os doces atavios da compaixão. Então ele aparece, as pessoas são dominadas pelo fascínio, que se irradia do magnetismo que dele se exterioriza, enquanto uma brisa perfumada e suave melhora a ardência daquele atritar de corpos imundos e dilacerados pelas enfermidades cruéis. Então ele abre a sua boca e começa a sinfonia. Eis que eu vos trago as boas novas de alegria. Em grego, a palavra evangelho significa boas novas de alegria. Evangelion. Eu vos trago as boas novas de alegria, que são o pórtico de entrada do reino dos céus. Eu vos trago a minha paz, que vou lá dou, mas não a dou como o mundo a doa. Dou como somente eu a posso doar. Porque a paz do mundo é ilusória, é quimérica. E a paz que eu proporciono vem da consciência reta, que é fruto do comportamento saudável das ações não militantes. Alegrai-vos. E enquanto a sua voz cantava a sinfonia interna da misericórdia, e os ouvidos aguçavam-se para escutar-lhe cada palavra, repentinamente escutou-se uma voz que aboiava a miséria lá fora. Rabi, apiada-te de mim. Jesus de Nazaré, tem piedade de mim. As pessoas voltaram-se para trás e contemplaram o homem sob uma esteira imunda. O seu corpo alquebrado, vitimado pela paralisia de longo curso, dele fizeram um cadáver, em cujos olhos brilhava uma estranha luz, o corpo coberto em parte por farrapos, as veias distendidas como pequenas serpentes na testa larga e suarenta. E ele gritava: Jesus de Nazaré, apiada-te de mim. E as pessoas, voltando-se voluptuosamente, nesse afã de cada qual beneficiar-se antes de outro, disseram: não há lugar, não há como passar, é impossível alguém chegar-se até ele. E então alguém bradou: levem-no pelo telhado. De imediato, no silêncio que se fez espontâneo, escutaram-se os passos agitados da escada, e na parte superior, e uma esteira imunda atada em cordas começou a baixar pela claraboia, sobre a qual estava um homem esquálido. Lentamente veio até o chão, e as pessoas curiosamente olharam-no. E o homem, agora enxugando o suor e o pranto, continuava suplicando: Rabi, mestre querido, tem piedade de mim. Cura-me, apiada-te das minhas dores e cura-me. Jesus olhou a multidão. Era a mesma de hoje, somente diferindo de endereço e de cultura. E a multidão balançou a cabeça, como que dizia: cura-o para que vejamos e para que creiamos. Então o mestre voltou-se para aquele homem e, na melodia dúlcida da sua voz, disse-lhe: Natanael ben Elias, tu crês que eu te posso curar? Ele sempre interrogava, para criar essa empatia no doente que desejava, porque ao desejado havia uma inter-relação psicofísica, em que os neurônios cerebrais produziam fótons que eram absorvidos pelo sistema nervoso central, transferidos às glândulas endócrinas e repassados ao sistema imunológico pela força do pensamento. E então o doente redarguiu: Senhor, tu sabes o meu nome. É a primeira vez que te vejo e tu sabes do meu nome. Oh, Natanael, se tu sabes do meu nome, tu sabes quanto eu sofro. São 5 lustros de paralisia. Cura-me, Rabi. Tu me conheces, ó Natanael. Ergo bonus pastor sum.
Eu sou o bom pastor, e as ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Não estranhes, pois, de eu dizer-te, Natanael ben Elias, levanta-te e anda. O paciente ergueu os braços magros, cravou os cotovelos no chão, deu um impulso. A multidão desejou ajudar, mas ele experimentou um vágado e tombou. Então a multidão teve uma expressão de desencanto. Jesus agora estava genufletido. Seus olhos mansos derramavam uma suave claridade nos olhos apagados de Natanael. O paciente despertou da síncope e contemplou o olhar transparente do rabi. Então o mestre lhe disse numa voz suave e enérgica: Natanael, filho de Elias, eu te ordeno em nome de meu Pai, levanta-te e anda. E também ele se foi erguendo, e Natanael, como se tivesse uma catapulta invisível na retaguarda, pôs-se de pé e oscilou como um pêndulo de relógio, enxugou o suor e bradou aleluia. Que queres que eu faça? E agora, que queres que eu faça? Que te apresentes aos doutores, para que eles novamente coloquem teu nome no livro dos vivos. Porque em Israel, quando as pessoas eram portadoras de enfermidades infecto-contagiosas consideradas incuráveis, dominadas pelas obsessões ou pela loucura, pelos transtornos psicóticos profundos, eram expulsas da comunidade e tinham seu nome cortado do livro dos vivos. Por isso sempre Jesus mandava que retornassem os doutores para que os recolocassem entre as criaturas humanas dignas de respeito na comunidade. Natanael dá um grito, enrola a esteira imunda e parte. E aqueles que ali estavam estão em júbilo, todos sorriem. Há um silêncio quando uma voz grita: Rabi, apiada-te da minha filha, é cega. E uma mulher carregando uma menina no doce enlevo da maternidade acerca-se. E ele toca os olhos apagados da criança que grita: vejo, e chora. Quando o sol dardejante penetra ali, atingindo o nervo óptico, e ela recupera a visão. E alguém pede: Senhor, tem piedade de mim, ajuda-me, socorre-me, lava minha lepra, ajuda-me. E ele, atendendo a cada qual, libera-os. E à medida que os curados se vão, nova leva de miseráveis chega. Simão Barjonas, mais tarde Pédaro, ou Pedra, em homenagem a uma declaração que ele fez. E Jesus redarguiu sobre esta pedra a verdade. Eu edificarei a minha igreja e as portas do mal não prevalecerão contra ela. Simão Pedro estava feliz. E ali naquela porta, defronte dele, exultava e dizia-se de si para si mesmo: hoje a felicidade entrou nesta casa. O Rabi é meu amigo. Ele elegeu a minha casa para construir o reino dos céus. Estava exultante, isso é tão comum. As personalidades nobres, quando visitam determinados lugares, as pessoas enriquecem-se de júbilos. Mas, de repente, Simão notou que o dia havia escoado na ampulheta das horas, e a noite acercava-se, a multidão prosseguia, e o mestre olhou, e ele percebeu que o mestre estava muito pálido. Ele percebeu que estava cansado e gritou: fora, deixemo-no descansar. O mestre necessita agora de repouso, fora! E acercando-se do amigo, qual se for um cão São Bernardo, tocou-lhe as mãos amigas e levou suavemente à praia. É na cátedra da natureza que Jesus compõe o hino das bem-aventuranças. É em contato com a magia do altar da natureza que ele eleva o pensamento a Deus e dignifica a história da humanidade. Então, ali na praia, sob uma pedra, à sombra de um arvoredo imenso, ele senta e o mar acalma as suas ânsias, quando, no veludo azul escuro da noite, pirilampam as primeiras estrelas argênteas,
E Selene distende seu manto de noiva prateado sobre as águas, deixando um rastro de luminosidade estranha. O mar está calmo como um espelho. A brisa é amena e Simão está deslumbrado. Subitamente olha para o mestre e pergunta-lhe: estás chorando? Sim, Simão, eu estou chorando. Mas, Rabi, certamente está chorando de alegria, porque inauguramos a era nova com o hino da cura dos miseráveis. Não, Simão, estou chorando de tristeza. Mas como? Eu conheço Natanael ben Elias. Eu dou-lhe peixes diariamente quase para diminuir-lhe a miséria. Eu conheço aquele leproso que limpasse das úlceras putrefatas. E aquela mulher cega a quem eu atendo faz vários anos, eu a conheço e vi-os recuperados, e tu te entristeces. Simão, filho de Jonas, eu não venho consertar as misérias do corpo. Não venho colocar remendo novo em buracos de tecidos velhos para provocar rombos maiores. Nem venho trazer o vinho bom da boa nova para colocar em vasilhames a fim de que se há vinagre por estarem sujos. Eu venho para redimir as almas, para construir o homem integral, a criatura espírito, para que o corpo não tenha mais as suas mazelas. Mas eu te entendo. Tu dizes que eu curei Natanael. É verdade. Mas agora Natanael está numa tasca, embriaga-se diante de companheiros e diz: agora eu vou recuperar os 25 anos perdidos na paralisia. Eu vou desfrutar do prazer e beber a taça da alegria até as últimas gotas. O leproso está no leito de uma mulher equivocada e diz-lhe: vê, eram feridas pútridas. E o Rabi recuperou-me. Então eu vou me entregar ao prazer. Terei oportunidade de viver a licenciosidade moral até a exaustão. E a mulher cega agora contempla as outras e diz: vingar-me-ei. Enquanto eu estava na escuridão da noite sem fim da cegueira, zombavam, deixavam-me. Agora eu vejo e terei oportunidade de denunciar as misérias humanas que escutei durante os dias de treva. Simão, será para isto que eu venho? Para fazer que os indivíduos recuperem equivocadamente a saúde orgânica? Eu sei que neste momento é necessário que assim ocorra, para que se tenha a ideia do poder daquele que vem em nome do Pai. Mas não será sempre assim. Um dia que não está longe, nem perto, eu mandarei alguém recordar as minhas lições, dizer coisas novas e programar um homem para a idade superior da regeneração da sociedade. Em um dia que não está distante, eu mandarei o Espírito Consolador descer sobre a terra e conduzir a criatura humana aos páramos da plenitude. A noite, coroada de estrelas, murchou na boca da madrugada que raiou. Os dias sucederam-se e nós conhecemos a história deste homem singular que foi plantado numa cruz porque não havia suplício pior do que este. A crucificação era uma penalidade dos fenícios que os romanos se utilizaram para punir os mais hediondos criminosos. Mas apesar de ele ser colocado na cruz de vergonha, deixou-nos a mensagem de que era um símbolo de duas asas, para poder levá-lo na dimensão do infinito, havendo voltado para provar a imortalidade. Esteve conosco reiteradas vezes, na estrada de Emaús, no cenáculo, na Galileia, na Betânia, e todas as vezes demonstrava ser ele, até o momento que às portas de Damasco convidou o jovem rabino Saulo de Tarso para a revolução da Boa Nova, conforme aconteceu na figura paulina. Este homem a quem devemos o conhecimento do cristianismo,
porque foi ele quem se atirou nas águas do mar Mediterrâneo para levar a mensagem renovadora a todas as partes. A história, então, nos conta que a doutrina de Jesus, a partir de Nero, logo depois do incêndio de Roma, passou a ser perseguida cruelmente. E durante aqueles quase 250 anos, 1 milhão de pessoas. Esse 1 milhão de pessoas foi perseguido, mandado para o exílio, empalado, queimado vivo. Essas pessoas foram atiradas às arenas para o deleite de um império que temia o rei solar. Mas é nesse período que a cultura se desenvolve graças ao renascer da escola neoplatônica de Alexandria, fundada por Amônio Sacas, e que nos oferece uma pleiade de pensadores, Orígenes, que escreveu a doutrina dos princípios, Tertuliano, que nos deu a apologética, Agostinho de Hipona, as suas confissões e a cidade de Deus, Próclo, Jâmblico e tantos outros, que constituíram o que a história chama a patrística, os pais da igreja cristã primitiva. Até o dia 13 de junho de 313, quando Constantino, após a vitória na batalha contra Maxêncio na ponte Milvia do rio Tíbere, às portas de Roma, conseguiu tornar-se imperador. E na data referida, proclama o Edito de Milão, no qual Roma tolerava o cristianismo. Nesse momento em que a perseguição cessa e passa a ser tolerada a presença de Jesus, logo depois, em 384, oficialmente transforma-se na religião do Estado e a beleza púlcra do Evangelho corrompe-se. Porque a nova ordem permite que o representante de Cristo sente-se ao lado do imperador e, em breve, seja mais poderoso do que os imperadores. A degradação da mensagem experimenta, a partir desse momento, a corrupção dos costumes, os negócios do Estado, a crueldade de qualquer natureza, para poder eclodir no ano 552, quando Justiniano, no segundo concílio de Constantinopla, declara as doutrinas de Orígenes como heréticas. E por quê? O imperador Justiniano, que governava o Império Romano do Oriente, foi considerado pai da cultura, benfeitor das letras e das artes, mas apaixonou-se terrivelmente por uma cortesã, uma mulher que vendia favores no bordel, e se apaixonou de tal forma que com ela se consorciou. Teodora. Teodora, segundo a história, era de uma beleza incomum, uma inteligência brilhante, que conseguia interferir nos negócios do Estado e nos negócios da religião. E quando estava no trono, as suas companheiras de bordel começaram a decantar que a prostituição era um ofício nobre, pois que dera uma imperatriz. E quando Teodora soube, temperamental, mandou matá-las a todas. 552, passadas a fio de espada. Como a doutrina de Jesus era reencarnacionista, ele predicava a reencarnação. A escola neoplatônica de Alexandria era reencarnacionista. O povo começou a dizer que Teodora deveria reencarnar-se mais de 500 vezes para pagar os crimes hediondos. E ela, a mulher que governava metade do mundo conhecido, quando adoeceu no ano de 548 em que morre, pediu ao marido que, depois da sua morte, tornasse a reencarnação uma doutrina herética. E ao morrer, ele foi tomado de uma depressão bipolar. Nunca mais saiu do palácio. E ao convocar o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, que o Papa não aceitou, ele impôs ao Papa as armas das legiões e trouxe-o praticamente obrigado para que assistisse esse concílio no qual as doutrinas de Orígenes
foram consideradas heresias. Mas quais eram as doutrinas de Orígenes? A justiça divina através da reencarnação, a multiplicidade das existências físicas. Era um ardilo, porque se ele desejasse tornar a reencarnação herética, não conseguiria, porque os bispos de então eram reencarnacionistas. Mas através desse ardil ele conseguiu passar a história com as doutrinas de Orígenes condenadas, obviamente. Os reencarnacionistas passaram a ser perseguidos. E os últimos a ser perseguidos foram os cátaros, os albigenses na Espanha e na França do século XIX. Portanto, é que vale dizer que a perseguição durou apenas 14 séculos. Mas, inegavelmente, prosseguiu. E a doutrina do crucificado se foi corrompendo até o período bárbaro das cruzadas, quando a Europa, desejosa de poder, foi invadir as terras do Oriente na busca do ouro, do poder, da mística que pairava a respeito daquela região, na falsa defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo. Um dos espetáculos mais vergonhosos da história da humanidade, cujo preço até hoje pagamos. Essa animosidade entre Oriente e Ocidente, começada no período da dominação das cruzadas. Mas se não bastasse, logo depois veio a Santa Inquisição, que na França matou mais pessoas do que as guerras púnicas, isto é, as guerras entre persas e gregos, que se prolongaram por vários anos. Da doutrina de Jesus foram ficando apenas traços, que foram reavivados pela presença augusta de Francesco Bernardone, pela presença grandiosa de Teresa d'Ávila, ou mais tarde por Johann Hus, Jan Hus, aquele homem que na República Tchecoslovaca, então pertencente à Alemanha, dizia que era necessário pregar no idioma nacional, porque se falava um idioma que o povo não entendia, era o latim. E Jan Hus desejava que o povo entendesse o Evangelho. Na pequenina igreja de Belém, na cidade de Praga, igreja que ainda está lá, ele pregava a doutrina do amor de Jesus no século XV. E por isso foi condenado pelo Concílio de Constança a ser queimado vivo em 1415, pelo crime hediondo de querer trazer Jesus aos camponeses, que eram a quem eram vedadas as possibilidades de instrução. Mas este Jan Hus, quando estava no poste queimado vivo, ele contemplou os céus grandiosos de Constança, hoje fronteira com a Suíça, e teve a ocasião de dizer: hoje vós assais o pato, porque Rus, em tcheco, significa pato ou ganso. Mas virá um dia em que um cisne de luz voará tão alto que as vossas labaredas não alcançarão. Morre! E 100 anos quase depois, Martim Lutero proclama a liberdade do livre exame. É necessário consultar o texto, que era proibido. Somente os teólogos podiam ler o Evangelho. E quando Martim Lutero, monge augustiniano, numa biblioteca, encontrou um exemplar do Novo Testamento e conferiu, rebelou-se. E, naturalmente, rebelou-se contra a venda das indulgências, a imoralidade pregada pelo Papa, qualquer crime, infanticídio, adultério, genocídio. Se a pessoa pagar, ganha indulgências e vai diretamente para o reino dos céus. Martim Lutero, então, coloca na porta da igreja o seu protesto, e daí nascerá a palavra protestante. E a doutrina que ele prega é o recrudescer da mensagem de Jesus. É a necessidade histórica de voltar-se ao Evangelho. Mas as lutas são terríveis, a Inquisição persegue-o, e ele se apoia nos príncipes alemães, que por sua vez perseguiam os camponeses. E Lutero apoia o poder contra a miséria, consociando-se logo depois com a monja, e também realizando a sua Inquisição, porque a Inquisição protestante matou milhares de católicos.
E há um grande silêncio histórico sobre esse revide. Nesse período, avançamos para o século XVII. E nessa oportunidade, a Terra está numa ebulição desde antes. Isaac Newton detecta a lei da gravidade. Kepler, o movimento dos astros, Galileu Galilei, demonstra que a Terra gira em torno do Sol e não esse em torno dela. É silenciado pela Inquisição e ficou célebre aquele homem de 82 anos, humilhado vergonhosamente, que fez um telescópio doméstico e pôde constatar o movimento de translação do nosso planeta em volta do astro-rei. Ficou célebre quando proíbem que ele anuncie uma palavra, que a Terra é fixa. E ele, movendo a cabeça, teria dito, e per se muove, e por si mesma se movimenta. Vem este século e é restaurado o pensamento grego. A doutrina que se opunha ao pensamento de Sócrates e Platão. A doutrina de que a vida humana era resultado de 3 fatores: os átomos, o vácuo, o movimento. Leucipo, Lucrécio, Demócrito haviam criado a doutrina do atomismo. O ser humano é uma aglutinação de moléculas atômicas, partículas indivisíveis, que se aglutinam por causa do movimento e do vácuo. Quando uma dessas partículas se desajusta, vem a morte, vem o aniquilamento. Essa doutrina atomista opunha-se ao idealismo de Sócrates, Platão, Aristóteles. E ela renasce no século XVII para transformar-se no futuro materialismo, que a partir do século XVIII irrompe ao ser publicada a enciclopédia da palavra grandiosa de Voltaire, da Revolução de 89 na França. E quando de alba o século XIX, no dia 31 de março de 1848, em Londres, o economista e filósofo tem a oportunidade de apresentar a doutrina do capital. E Marx, ao apresentar a doutrina do capital, proclama que a religião é o ópio das massas. E na doutrina do capital, ele abre o espaço para o materialismo dialético. O materialismo ganha as academias. E em breve, personalidades da fisiologia, anatomopatologia como Florence, Cuvier, tem a oportunidade de dizer: dissecamos milhares de cadáveres e não encontramos a alma. Químicos alemães, Molenschott, Buchner, Carlos Vogt, proclamam que a alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que os rins produzem a bilis, ou melhor, o fígado produz a bilis e os rins produzem a urina, o cérebro produz a alma. Quando morre o corpo, a alma desagrega-se. E então, fim do século XIX, doa-nos o materialismo em 3 facetas: o materialismo histórico, o materialismo mecanicista, o materialismo dialético, opondo-se às religiões então vigentes. O protestantismo de Lutero, logo que passou a Suíça, em Genebra, João Calvino encontrou algumas falhas e cria o calvinismo. E começam as divisões até chegar ao cúmulo de hoje, nos Estados Unidos, existirem 200 denominações, denominadas do primitivismo, protestantismo de Lutero, e no Brasil, com o neopentecostalismo. As doutrinas do dízimo para o reino dos céus, em detrimento da renúncia e da abnegação, são uma vergonha em nome daquele homem que nos recuperou da dignidade perdida, oferecendo-nos o reino dos céus. Nesse ínterim, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, um sábado, entre 10 e 11 horas da manhã, começa a era do espírito imortal. Quando Hippolyte Léon Denisard Rivail, o emérito professor Rivail, discípulo de Pestalozzi, publica o Livro dos Espíritos, uma súmula dos contactos mantidos com os imortais. A imortalidade sempre esteve presente na história da humanidade. A moderna paleontologia,
os fósseis, a biologia e a doutrina da genética nos demonstram que a morte é apenas um fenômeno biológico. É um passaporte para a vida. É uma transição que nos leva a uma mudança de campo vibratório. Então, o professor Rivaio, que adotará o pseudônimo de Allan Kardec, em homenagem a uma reencarnação que tivera nas velhas Gálias, 20 séculos antes, ao apresentar o Livro dos Espíritos, enuncia: o Espiritismo é uma ciência, porque para ideias novas, palavras novas. Já havia a palavra espiritualismo, que é a doutrina em que se crê em Deus, na imortalidade da alma e nos valores éticos. Mas o Espiritismo, palavra cunhada por ele, é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. É uma ciência de laboratório que tem a sua própria metodologia. É uma ciência que está ao lado das outras ciências em marcha, aceitando tudo que a ciência comprova, mas não se detém onde a ciência para. Porque a ciência estuda efeitos, o Espiritismo remonta às causas. Mas, no dia em que a ciência provar que estamos errados em um ponto, abandonaremos este ponto e seguiremos a ciência. Essa doutrina notável, científica, tem um viés filosófico, que explica quem é o homem, de onde vem, para onde vai, por que sofre. As 4 interrogações da filosofia universal. E utilizando-se da reencarnação, apresenta os postulados básicos: a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na reencarnação, a crença na multiplicidade de vida nos planos, na pluralidade dos mundos habitados, a crença no Evangelho de Jesus em espírito e verdade, na sua pulcritude conforme pregado e vivido por ele e os seus primeiros apóstolos. Essa doutrina que é ético-moral de consequências religiosas apresenta-se como uma tripóide: ciência, filosofia, religião. E aqui repetimos o pensamento de Lord Bacon: uma filosofia superficial leva ao materialismo. Uma filosofia profunda leva à verdadeira religião. Essa doutrina mostrando-nos que há uma causa cáusica, e matando o Deus antropomórfico, o Deus dos exércitos, o Deus de um povo que detestava os outros povos, acabando a figura mitológica da tradição de Adão e Eva, e antecedendo as propostas de Charles Darwin, porque o Livro dos Espíritos foi publicado em 57, Darwin apresenta o seu tratado evolucionista em 59. O Espiritismo abre a cortina da ciência para mostrar que vivemos num mundo de energia, que matéria nada mais é do que energia condensada, como definiu Albert Einstein. E energia é matéria dissociada. Essa doutrina extraordinária avança e vai conquistando os painéis da humanidade e propõe um homem espiritual. Nós tivemos o homem de Sócrates, o homem dual. Tivemos o homem cristão, da palavra de Jesus, que foi asfixiado. Tivemos o homem de Marx, materialista. Allan Kardec propõe o homem trinitário, energia pensante, energia sutil material e a energia densa da matéria, espírito, perispírito e matéria. Somos psiquismo em um processo de desenvolvimento, porque criados simples e ignorantes, temos o dever de intelectualizar a matéria e de desenvolver o Deus interno que dorme em nós, o Deus das tradições socrático-platônicas, o Eidos, o Cristo interno das tradições esotéricas, o Deus interior que Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, esse extraordinário pensador, neurologista, psiquiatra, terá a ocasião de dizer que é necessário o indivíduo avançar para atingir o estado luminoso, de numen, luz, porque da luz divina somos gerados.
E devemos crescer até encontrarmos esse estado luminoso que é o nosso estado de sublimação. Para tanto, asseverava Jung, é necessário que compreendamos que a psique não morre. A psique transfere-se e, através do inconsciente coletivo, herda as realizações das diferentes etapas para poder o seu estado de plenitude. Chegamos, então, ao momento em que o Espiritismo proclama que tudo progride. É a resposta à questão 540. Tudo progride, tudo se transforma. O anjo de hoje foi átomo de ontem. Assim como o átomo de hoje será anjo de amanhã. Assim também progridem os mundos. O ser humano sai do barbarismo, do estado primário, do estado de Pitecânthropos erectus para Homo sapiens sapiens. Mas ainda somos um ensaio. Estamos avançando para um estado superior. Nosso DNA, nosso ADN, estão sofrendo alterações típicas e podemos ver nas crianças da atualidade. Algumas delas denominadas índigo ou cristais. Embora não se devam denominar crianças com determinadas posturas, há uma geração nova de seres de outra dimensão que vem habitar a Terra para promover o seu progresso, porque os mundos também progridem. E a velha Terra, planeta de provas e de expiações, progride no rumo de um mundo de regeneração, no qual a dor será arquivada, será peça de museu, e a criatura humana encontrará sua plenitude. Mas como será este homem, como será este indivíduo, masculino e feminino, neste período de transição planetária? É claro que o seu biótipo é o mesmo, porém ele será um ser eminentemente espiritual. Nunca houve na Terra tanto amor como hoje. Embora as manchetes de jornal assustem-nos, mostrando somente violência, degradação, suborno, toxicomania, sexolatria, apresentando-nos o lado perverso da nossa sombra, essa sombra que é típica da psicologia junguiana. A humanidade nunca teve tantas organizações não governamentais praticando bem. Nunca houve tantas almas devotadas à renúncia, à abnegação. A ciência está com os seus laboratórios refertos de imunologistas, trabalhando para encontrar vacinas para acabar com as enfermidades infecto-contagiosas. Neste mundo breve de regeneração que começou no último quartel do século passado, nas grandes mudanças climáticas, nos fenômenos de tsunamis, quando as placas tectônicas do planeta se vão ajustando, no degelo progressivo da Groenlândia, do Polo Norte, para que haja verticalização do eixo da Terra e um clima ameno tome conta do nosso planeta, nas erupções vulcânicas, nos terremotos, maremotos, nas secas e nas enchentes e calamidades que têm sacudido a cultura terrestre. A abnegação, o amor, a caridade estão presas no sentimento das criaturas humanas. Invariavelmente as pessoas me dizem, eu vejo um mundo muito pior. Depende muito da óptica de cada um. Certo psicólogo oportunamente pegou 2 copos e colocou líquido na mesma postura e perguntou a um grupo de pessoas que veem. E aquelas pessoas disseram, um copo quase cheio d'água. Eram pessoas otimistas. Apresentou outro grupo que veem. E o outro grupo respondeu, um copo quase vazio de água. Eram pessimistas. A água era a mesma, mas a visão de cada um. Jamais tantos, repetiria aqui, Winston Churchill, tantos se preocuparam com tantos outros, como nos dias que nós vivemos. Há uma sede da verdade, uma procura, porque há um vazio existencial. O materialismo deixou as suas garras fincadas em nosso comportamento. E hoje nos Estados Unidos existem 50 milhões de depressivos. Na Alemanha, 5 milhões de catalogados depressivos crônicos. A depressão transformou-se numa pandemia, graças a 3 fatores sociológicos: o medo,
a solidão e a ansiedade, além dos fatores endógenos e exógenos, que contribuem para o distúrbio do pânico, a depressão bipolar, unipolar, os transtornos cardíacos e psicológicos. Então, o materialismo falhou porque não deu sentido à vida. Então, nós vemos um psicólogo, psiquiatra notável como Viktor Frankl, que esteve no campo de concentração de Auschwitz, sobreviveu ao Holocausto porque elegeu esta fórmula: eu tenho que sobreviver para denunciar a farsa nazista. A minha vida tem um sentido psicológico, porque todos nós lutamos para ter felicidade. Mas que é felicidade? O que é felicidade para uns não é para outros. Os hedonistas dizem que a felicidade é o prazer, é o ter, porque quem compra goza. Mas aí é o prazer sensorial, comer, dormir, fazer sexo. Mas quem come muito tem digestão. Quem dorme muito fica amolentado. E quem faz muito sexo fica impotente. Então, será isso a felicidade? É óbvio que não. A felicidade é, portanto, uma emoção de beleza, de estética, de harmonia, um sentido psicológico, um ideal de vida. Então, Viktor Frankl proclama na sua doutrina da logoterapia, a terapia do sentido, que devemos dar à nossa vida um sentido objetivo, e é o que vem dar o Espiritismo, um sentido de imortalidade. Nós somos o que estamos, e estamos o que fizemos de nós. Nós não somos o corpo é uma veste transitória que utilizamos para o desenvolvimento intelecto-moral. É necessário que utilizemos a matéria através da ética do Evangelho de Jesus. Que façamos a viagem de volta aos sublimes tons do amor. Na psicologia contemporânea, diz o Dr. Rollo May, teólogo e psicólogo americano que desencarnou há 3 anos, nós temos tanto medo de ter medo, que temos medo de amar. Por uma razão lógica, não nos amamos. As doutrinas religiosas ensinaram-nos o desprezo, a autoflagelação, como se fosse o corpo responsável pela nossa desdita. O Espiritismo traz uma doutrina otimista: ame-se, ame o corpo. Como dizia a notável mística de Bingen, o corpo é o santuário da alma. É necessário tratá-lo bem para que a alma desempenhe o seu papel na jornada demorada. Então, a proposta de Jesus, que está sintetizada em 2 frases: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não fazer a outro o que não deseja que outro lhe faça. A psicologia moderna do Espiritismo toma da primeira frase de Jesus e inverte-a. Auto-amor. Primeiro, amar-se, porque o amor ao próximo como a si mesmo. E quem não se ama, a ninguém ama. E por incrível que pareça, a depressão é fruto da ausência do auto-amor, da culpa, do conflito, da insegurança, da presunção, da prepotência. Quando a pessoa não pode manipular outro, faz a depressão, porque manipula inconscientemente. É a tese do psiquiatra Alfredo Adler, o discípulo de Freud. Então é necessário que nós nos amemos. Quando nós dizemos é necessário o auto-amor, as pessoas puritanas dizem: mas como? Isso é vaidade. É porque nunca consultaram o dicionário. O auto-amor é o respeito que nós devemos ter por nós mesmos. É o cuidado do corpo que nos foi confiado por Deus, através dos nossos atos pregressos. Temos a necessidade de bem alimentar-nos, de bem nutrir-nos, de preservarmos a matéria, do asseio, do cuidado, da maneira de nos apresentarmos socialmente, para poder fomentar a indústria e atender a milhões de pessoas que vivem na indústria da moda. Bem, é claro que eu não me refiro aqui às grandes grifes, mas me refiro ao bom tom, ao bem vestir-se, desde que possa, porque não será o preço da indumentária, será o asseio dela. Pode estar vestido de trapos lavados, desinfetados, e coberto de pedras preciosas sem haver tomado banho. Então é necessário o auto-amor,
que é o autorrespeito. Quem se ama intelectualiza-se. A minha mãe era analfabeta. E ela me dizia: meu filho, leia para mim as obras do senhor Allan Kardec. E como não dispunha de vocabulário rico, eu lia-lhe, apresentando palavras singelas. Melancolia, por exemplo, ela não sabia o que era. E no capítulo Melancolia do Evangelho dizia: tristeza. Quando uma grande tristeza toma conta da gente, a gente fica murcho. Aí ela entendia. Meu filho, o que é isso? Eu digo: melancolia. Ela diz: melancolia é bom para rico, porque pobre não tem tempo. Ela teve 13 filhos e 3 abortos naturais. Não tinha auxiliar, não teve empregada, hoje chamada minha secretária, eufemismo. Ela não teve nem secretária nem patrão, ela foi patroa e secretária de si mesma. Mas então procurou iluminar-se pelo conhecimento libertador. E não teve tempo para o vazio existencial, porque tinha um objetivo psicológico, a prole, educar a família. E no momento em que estava desencarnando, eu estava ao seu lado, e ela me olhou com 2 olhos verdes, que eu tenho uma inveja terrível. Não sei por que Raul Teixeira saiu com aqueles olhos, e eu não. Filho de uma mãe de olhos azuis. Muito bem. Então, ela me disse: meu filho, eu voltarei para tomar conta de você e de sua irmã. Éramos os últimos dos 13. E tomado de uma grande emoção, ele disse: mãe, não volte. A senhora sofreu tanto na terra, teve doenças dilaceradoras, padeceu as agruras daquela época difícil do passado. E os bons espíritos reservam-lhe bênçãos. Ela sorriu e me disse: mas eu vou voltar para tomar conta de vocês. Eu disse: mãe, minha mãe era baixinha, e não há quem convença a mulher baixinha. Mulher baixinha é terrível. As altas são como trovoadas, muita trovoada, pouca chuva. Mas as pequeninas já começam chovendo, são terríveis. E minha mãe era baixinha. Morrendo, ela me olhou e disse: você quer discutir com sua mãe na hora da morte? Eu aí calei. Daí a pouco ela teve um pré-coma. E quando voltou do pré-coma, aqueles olhos luminosos disseram-me sorrindo: meu filho, tudo que você me disse é verdade. Seu pai está aqui, seus irmãos, José, Nair, uma irmã minha que se suicidou em 1939. Minha mãe desencarnou 33 anos depois. E então ela disse ofegante: Nair está dizendo: venha, mãe, diminuir a minha angústia, o meu sofrimento. Porque o suicídio é o maior crime que a criatura perpetra perante as leis divinas. E eu vou, meu filho, libertar sua irmã do sofrimento. E depois eu voltarei. Então eu calei, ela silenciou e eu via sair do corpo os pés. Se foi erguendo o espírito imantado ao cordão de prata, que não é umbilical, é do centro coronário. E logo os espíritos diluíram e ela ficou em pé na nova gravidade. E então Joana de Ângeles acercou-se-lhe e disse-lhe: Ana, olha o seu corpo, agradeça ao jumentinho, porque eu lhe contava a história de São Francisco, que quando ele estava muito mal, Frei Leão perguntou-lhe: meu pai, eu conheço um homem que tem um jumento há 42 anos, maltrata-o, o jumentinho não tem mais forças, ele continua maltratando. O que é que eu devo fazer com este homem? E ele, ofegante, disse: traga-me para eu repreender este severo. Quem é este homem? Sois vós. O jumentinho é o vosso corpo. Ele vos sustenta e vós sois tão impiedoso com ele. Então São Francisco, caindo em si, passou a mão naquele corpo ulcerado e disse suavemente: ó meu doce jumentinho, perdoa-me. E eu contava a minha mãe, ela chorava. Então Joana de Ângeles disse: Ana, o jumentinho. Minha mãe, muito humilde, ajoelhou-se e, olhando para o corpo que nós estávamos vestindo, disse: eu te agradeço, doce jumentinho, por me teres carregado 86 anos sem nunca reclamar.
12 dias depois, eu me encontrava na cidade de Castro, no Paraná, e falava sobre a mortalidade da alma, quando me voltando, ei-la, a 5 metros de distância, com o vestido que ele havia dado com o meu primeiro ordenado. E ela disse: meu filho, voltei. Eu fiquei petrificado. Fale, meu filho, diga-lhes que ninguém morre, que a vida continua. É necessário entregar a vida à vida, porque um corpo, por mais que viva, chega um momento em que ele degenera, decompõe-se e morre, mas o ser vive. Então voltei-me para a plateia e penso que proferia a mais comovedora palestra da minha vida. Porque esse é o homem, no sentido genérico, a mulher e o homem, da era nova, da era de regeneração, seres espirituais, seres que estamos buscando a plenitude, que nos estamos deixando dominar pela excelência do amor, que começa em nós, amando-nos, preservando-nos, não tendo a coragem de fazer as ocultas do que não temos coragem de fazer as claras, que nos respeitamos e, por consequência, sabemos como é difícil a transformação moral, o que nos dá tolerância para compreender o nosso próximo e amá-lo. Perceber que ele é o que conseguiu e não o que desejaria. Da mesma forma que somos o que alcançamos, mas não o que desejamos. Então nasce o amor pelo próximo. E, em consequência, o amor a Deus, como disse Jesus: se vós não amades ao que vedes, como amareis a meu Pai, a quem nunca vides, a quem nunca vistes. Então é necessário que esse alto amor esteja em nós, e que nesses dias de transição para o mundo de regeneração, cada qual de nós dê a sua colaboração. Um sorriso jovial, um aperto de mão, uma palavra gentil, um ato de tolerância, o perdão das ofensas. Todos nós temos inimigos, quem não os tem? Mas isso não é importante. Só é importante se lhes dermos valor. Importante é não ser inimigo de ninguém. Ter inimigos é natural. Ser inimigo é patológico. E aquele que encontrou Jesus ama até mesmo os que se tornaram adversários. É necessário, então, que uma dulce alegria tome conta de nós, porque a nova era que o Espiritismo está implantando não é para curar corpos, embora ajude-os no prolongamento da sua existência corporal, é para curar almas, para fazer a transformação moral interna, a fim de alcançarmos o que Jung denomina a individuação, a característica de um ser integral. É necessário que aprendamos a entender as pessoas, que não aceitemos desaforos nem brigas. Contar-lhes-ei, para terminar, uma experiência muito curiosa. Eu estou sempre viajando. Desde que me aposentei em 1980, que eu viajo uma média de 200 a 250 dias por ano. Sempre eu estou em fila, até nos sonhos. Nos sonhos eu estou no check-in, perdi a pasta, estou procurando a minha pasta com documentos. E há 2 anos, ou melhor, vai fazer 2 anos, eu estava no check-in em Salvador, a cidade mais linda do mundo depois de Maceió. Então eu estava em Salvador. Na fila do check-in, 5 horas da manhã, naquele doce e terrível horário de verão. E estava rindo, porque a vida é tão linda. Eu sou feliz porque eu creio em Deus, eu tenho um objetivo, tenho um sentido psicológico. Um amigo me disse há pouco tempo: Divaldo, com quantos anos você está? Ele é muito bem educado. Eu disse: 84. Nossa, você está conservado em formol. Eu digo: negativo. Quem está conservado em formol é cadáver, eu estou conservado em alegria de viver. E é verdade. Então eu estava na fila sorrindo, quando alguém na 3ª fila gritou de lá: ei, por que está rindo? Eu digo: não acredito. Eu não acredito. 5 da manhã encontrar esse psicopata. Aí eu continuei rindo. E ele gritou outra vez: você está rindo para mim ou está rindo de mim? Eu então fiz um movimento, as filhas pararam e olharam, mas eu estou acostumado ao povo me olhando. Eu sorri e disse assim: ah, não estou rindo de você nem para você. E por que não? Porque eu sou cego.
Ele teve um choque, todo mundo caiu na risada. E até ele veio, chegou-se até mim, passou a mão e eu cego. Que era melhor ser cego do que tomar uma bofetada. Ele então disse, mas seus olhos são claros. Eu disse, é natural. Quem vê olho não vê nervo óptico. Ele disse, esta voz eu conheço, porque eu tenho um tal programa de televisão na TV 100. Eu conheço essa voz, é de Edivaldo Franco, não é? Eu disse, é. Você não é cego coisa nenhuma? Eu digo, sou. Eu sou cego à agressão humana. Eu sou surdo à loucura humana. E eu sou mudo aos espíritos desequilibrados que existem na Terra. Então permita-me sorrir. Estou sorrindo de mim mesmo. Ele diz, mas seu Edivaldo, é que eu tenho problemas. Eu digo, é que você dormiu mal à noite, teve uma descarga de bile, está com raiva do mundo e quer descarregar em mim. De maneira nenhuma. Mas seu Edivaldo, eu tenho problemas. Eu digo, quem não os tem? Só os esquizofrênicos não têm problemas. Eles são problemas para os outros. Mas seu Edivaldo, até eu queria fazer uma consulta. Eu disse, mas aqui na fila, o senhor está indo para onde? Estou indo a São Paulo. Eu também. Em que voo isso voltar? Eu também. Eu disse, só falta ele do meu colo. Não deu outra. Eu peguei a fila 6C, eu sempre pego corredor para não incomodar ninguém, e ele a 6D. Então ele pôs a mão na minha perna. Nós vamos conversar bastante, né? Eu digo, não, senhor. Avião não é lugar de conversar, só as pessoas mal educadas. Porque nós alugamos uma poltrona e não temos o direito de obrigar o avião inteiro a ouvir os nossos conflitos, nem as nossas gargalhadas, nem os nossos deboches. O senhor está muito agitado. Nós vamos fazer silêncio. Mas, senhor Edivaldo, o senhor pode me dar um passe? Eu disse, posso. Acalme-se. Então pôs a mão na perna dele e disse, acalme-se. Durma um pouquinho. Durma. Meu Deus, eu descobri que eu sou hipnotizador. Aí o homem arriou e dormiu. E eu fiquei morrendo de inveja porque ele dormiu e eu não. Quando chegamos a São Paulo, na hora da bagagem, eu disse, senhor Edivaldo, eu também estou rindo. Eu disse, graças a Deus. Então a era nova começa quando nós mudamos em nós e nos tornamos pessoas mais civilizadas. Somos seres espirituais. Espírita seja o nome do teu nome, disse Emmanuel, através de uma mensagem incomparável pelo venerando apóstolo Chico Xavier. Doutrina espírita. Espírita seja o nome do teu nome. Isto é, viver conforme os padrões fora da caridade numa salvação. Preservando o trabalho, a solidariedade e a tolerância. Eu sei que estes são dias muito difíceis, de desafio, de transição, mas a tormenta que sacode é a véspera da bonança que chega. A primavera põe sobre os muros arrebentados as flores miúdas e sobre os escombros derrama perfume. Então, na nova geração, o homem e a mulher da nova era estarão de mãos dadas construindo um mundo melhor, sem queixas, sem reclamações, sem mau humor, dizendo, meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que sofrem na solidão, que se perturbam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir,
Pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois deste sofrer, eles voltarão a escutar. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção, que legisla, que alfabetiza, pela voz que o teu nome pronuncia com doce emoção. Mas diante da minha melodia, eu encontro na terra os que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de psicografias, mãos de cirurgias, mãos de poesias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu detecto na terra os aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não é importante que seja um duplex, um apartamento, uma mansão, uma casa na favela, um ninho, um gramado de dor, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores.